Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro, o Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho de 2021 e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. No exterior, a variante Delta do coronavírus gera cautela nos mercados. A preocupação com a variante da Covid-19 gera cautela entre investidores e futuros dos índices em Nova York que operam de lado, enquanto a Europa tem alta modesta. O dólar, o iene e o franco suíço têm os melhores desempenhos em relação aos pares, com aumento da demanda por ativos seguros em meio à disseminação da variante Delta. Confiança na economia da zona do euro atingiu o nível mais alto em mais de 2 décadas em junho, com a reabertura dos setores da economia. Países da região esperam retomada da atividade de viagens e negócios, embora estejam cautelosos com a disseminação de variantes da Covid. O petróleo cai com preocupações em relação à demanda depois que a propagação da variante Delta provocou aumento de casos no Reino Unido e afeta a mobilidade em algumas partes da Ásia. O minério de ferro recua em meio a restrições da produção de aço na China antes da celebração do centenário do Partido Comunista. A pressão inflacionária provocada pela crise hídrica segue em atenção, com definição pela ANEEL dos valores para a nova bandeira tarifária vermelha nível 2. O reajuste pode superar 90%, segundo o Estadão. E os juros futuros podem atingir os números do IGPM de junho. A arrecadação e resultado fiscal também estão na agenda. A CPI da pandemia pretende investigar compra de testes, segundo o jornal Folha de São Paulo. Os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou em queda de 0,81%, Hong Kong também fechou em queda de 0,94%, assim como Xangai com queda de 0,92%. Neste momento, Londres está em alta de 0,21%, Paris também está em alta de 0,38% e Frankfurt até um pouco mais forte, com 0,90% de alta. E os futuros de Dow Jones estão em alta de 0,18%, os futuros da S&P 500 estão com uma levíssima baixa de 0,05%, assim como o Nasdaq com baixa de 0,12%. Na agenda hoje, já foi divulgado às 8 horas da manhã o IGPM referente a junho aqui no Brasil, e às 9 horas da manhã será divulgado o índice de preços à indústria referente a maio e às 11 da manhã vai ser divulgada a arrecadação federal referente a maio aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, também às 11 horas, será divulgado o índice de confiança do Conference Board referente a junho. Destaque internacional: o avanço global da vacinação impulsiona a recuperação econômica, embora gere preocupações sobre o aumento das pressões sobre os preços e a retirada das medidas de estímulo. Segundo estrategistas do JP Morgan, liderados por Marko Kolanovic, abre aspas, a variante Delta também surgiu nas conversas de nossos clientes como uma ameaça potencial à reflação/inflação. As consequências econômicas provavelmente serão limitadas devido ao progresso nas vacinações das economias desenvolvidas, mas pode, no entanto, representar algum risco de atraso na recuperação em países onde as taxas de vacinação permanecem mais baixas, completaram eles. Destaque local: o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse na noite desta segunda-feira que o governo prepara um programa voluntário para a redução do consumo de energia pela indústria e que o sistema elétrico garante o fornecimento de energia, embora tenha pedido a ajuda da população. O governo editou uma MP, uma medida provisória, para enfrentar a crise energética e retirou do texto a possibilidade de racionamento. A MP autoriza a adoção de medidas excepcionais e temporárias para otimizar o uso de recursos e garantir a oferta de energia, segundo nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia. A equipe técnica da ANEEL estima que o novo patamar da bandeira vermelha deve subir de R$ 6,24 por 100 kWh para algo em torno de R$ 11,50 e R$ 12. Segundo economistas, se o reajuste se desse para cerca de R$ 11,
o impacto no IPCA de 2021 ficaria em 23 bps acima do cenário base, que considera 20% de reajuste. Para o ano que vem, o efeito seria deflacionário, pois os economistas trabalham com um cenário de bandeira amarela para dezembro de 2022. Saberemos o real valor do reajuste ainda hoje. O governo estuda usar cerca de R$1 bilhão de aumento de receitas com a reforma do imposto de renda para ajudar a financiar o novo programa social. Arthur Lira, o presidente da Câmara, já sinaliza um valor menor para a alíquota de dividendos, em cerca de 15% contra os 20% enviados pelo Executivo. Uma ideia seria diminuir a faixa de isenção para abaixo dos R$20 mil mensais, tendo em vista diminuir a alíquota geral. Vamos falar de empresas agora. A Suzano atraiu forte demanda nesta segunda-feira para sua segunda emissão de bônus vinculados a metas de sustentabilidade, com um registro de interesse 3 vezes acima da oferta. A emissão de $1 bilhão envolveu títulos de 10 anos a um spread de treasuries mais 180 pontos básicos. A demanda chegou a $3,2 bilhões, segundo afirmaram fontes a Reuters. O conselho da Hypera aprovou R$194,8 milhões em juros sobre capital próprio. Já o conselho da CCR aprovou a emissão de R$1,6 bilhão em debêntures à concessionária. A Ambipar, por sua vez, comprou 50% remanescente da sua Transchile. Durante a teleconferência com analistas de mercado na segunda-feira, o diretor financeiro da Equatorial Energia, Leonardo Lucas, afirmou que a empresa assumirá uma dívida de R$800 milhões da Companhia de Eletricidade do Amapá, ACEA, ao adquirir a companhia em um leilão de privatização realizado na última segunda-feira. Antes da aquisição, a ACEA tinha uma dívida de R$3,115 bilhões, sendo R$2,092 bilhões com fornecedores. No entanto, após uma renegociação, a parcela devida aos fornecedores foi reduzida em R$1,5 bilhão. Um outro montante de R$772 milhões referentes à RGR, o encargo do setor elétrico, foi reduzido integralmente, segundo o executivo. O Banco do Brasil assinou na segunda-feira um acordo para o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, como é chamado o Banco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para captar recursos no exterior visando liberar montantes para investimentos na agricultura brasileira. Durante cerimônia sobre a atuação do banco no Plano Safra, o presidente do BB, Fausto Ribeiro, afirmou que, abre aspas, vamos assinar uma parceria com o NDB para recursos de longo prazo que podem chegar a até R$1,5 bilhão para a construção de silos e armazéns, irrigação e energia renovável. Já segundo informações do jornal Valor Econômico, o prazo para recebimento das propostas iniciais de compra da Braskem, que se encerraria na próxima quarta-feira, foi estendido até o dia 9 de julho, a pedido de potenciais compradores da petroquímica controlada pela Novonor, antiga Odebrecht. O novo prazo foi comunicado na última segunda-feira pelo Morgan Stanley aos participantes do processo. Pelo menos 2 interessados pediram mais tempo para elaborar uma oferta não vinculativa, segundo o jornal. Então é isso, um bom dia, um abraço e bons negócios.